Meus amados irmãos, boa noite. Eu saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha primeira palavra, meus irmãos, nesta última ocasião em que eu vou lhes falar, é de gratidão a Deus. Ontem eu fiz isso e eu volto a fazer. Bendizer ao Senhor pela rica oportunidade de conhecer esta igreja, de desfrutar de comunhão com vocês e também lhes trazer a palavra do Senhor. Eu também expressar a minha gratidão ao conselho da Igreja Presbiteriana Cairós, a pessoa do reverendo Márcio Caetano, pelo convite tão honroso, tão bondoso, para poder estar com vocês nessa ocasião tão especial, em que vocês comemoram 16 anos. E saibam que estarei orando por vocês, estarei orando pelo conselho desta igreja, para que as obras das mãos dos irmãos frutifiquem e honrem o nome de nosso Senhor aqui nessa comunidade. Eu quero convidá-los, irmãos, a retornarem ao texto que nós iniciamos na noite de ontem, na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Novamente nós vamos ler do verso 19 até o verso 25. Ontem eu fiz a exposição até o verso 22. Hoje nós vamos fazer a exposição do verso 23 até o verso 25, mas nós vamos fazer a leitura de toda a passagem, de todo o trecho. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Meus amados irmãos, na noite de ontem nós vimos que o assunto tratado pelo autor desta carta nesta sessão é o culto que nós prestamos ao Senhor nosso Deus. De modo mais claro, o autor da carta vai nos falar de um grande, de um enorme, de um precioso privilégio que nos foi concedido através de Jesus Cristo. Nós observamos que até o verso 18 desse capítulo, o autor fez uma exposição de quem é Jesus, ele falou sobre quem é o Senhor e também sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em benefício do seu povo amado. E a intenção do autor, ao fazer essa exposição, era provar para essas pessoas, para esse grupo de judeus cristãos, que a fé cristã é em todos os aspectos superior à religião judaica, com todas as suas cerimônias, com todos os seus sacrifícios sangrentos. A intenção do autor era mostrar que Jesus é melhor do que o próprio Moisés, melhor do que os levitas, melhor do que os sacrifícios que eram realizados na antiga administração da aliança. E por causa da supremacia do Senhor, por causa da perfeição da sua obra, nós agora recebemos um grande privilégio, que é o acesso ininterrupto, que é o acesso contínuo, que é o acesso permanente a Deus como nosso Pai. Por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, agora nós gozamos de uma honra nunca antes experimentada pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. Nós não mais ficamos do lado de fora do Santo dos Santos.
Não mais ficamos angustiados, temerosos, medrosos, torcendo para que o sacrifício apresentado pelo nosso sumo sacerdote seja aceito por Deus. Agora acontece algo muito melhor. O nosso sumo sacerdote, ele nos toma pelas mãos e nos leva para dentro do Santo dos Santos. E uma vez que estamos ali, nós não mais tememos ser fulminados, destruídos pela ira furiosa do Senhor. Nós podemos adentrar ao Santo dos Santos com ousadia, com confiança e gratidão em nossos corações. E esse acesso especial a Deus significa exatamente o culto, a adoração que nós lhe prestamos. Nós também ouvimos que essa ousadia, ela não pode, em hipótese alguma, transformar-se em presunção ou em vã confiança. É bem verdade, meus irmãos, que nós recebemos um grande privilégio, mas nós não podemos abusar desse privilégio. Nós não podemos entrar no Santo dos Santos, nós não podemos nos colocar diante de Deus de modo irreverente. Esse acesso que nos foi dado através do sangue de Jesus Cristo não nos dá licença, não nos dá permissão para apresentarmos a Deus aquilo que tem origem na nossa própria mente. Qualquer ato de culto que tenha origem no nosso próprio coração. Exatamente porque o culto não é um momento qualquer, mas sim um momento especial. Quando nos aproximamos de Deus, nós precisamos fazer isso da maneira como o Senhor exige, da maneira como Ele revela na Sua palavra. E na continuidade do texto, o autor, ele nos mostrou algumas exigências que nos são feitas. Nós observamos que nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração verdadeiro ou sincero. Nós não podemos chegar a esse momento, ao momento do culto, com falsidade para com o Senhor. Nós não podemos nos aproximar dele com indiferença. A igreja reunida, cantando ao Senhor, exaltando o Senhor por quem Ele é, cantando a Cristo por sua obra, e nós permanecemos indiferentes, parados, calados, preocupados com outras coisas, com o pensamento vagando lá fora. Nós não podemos nos aproximar de Deus com hipocrisia no coração. É grande o pecado, é grande a iniquidade daqueles que se aproximam de Deus no culto com um coração hipócrita ou sem a devida consciência do que está fazendo ali. Se o culto é esse momento tão especial, então quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos fazer isso com sinceridade e regulados, guiados, conduzidos pela palavra do Senhor. Nós também devemos nos aproximar do Senhor em plena certeza de fé. Nós vimos que sem fé verdadeira não há culto verdadeiro. Sem plena certeza de fé não há real aproximação de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que o que dá real significado a esse momento é o fato de que Deus existe. Ele está presente no nosso meio. O Senhor Jesus está aqui, embora os nossos olhos não possam contemplá-lo. Mas pela fé, nós temos a certeza de que Ele está entre nós, atento a tudo, sondando cada coração e se unindo a nós no louvor ao Pai. E nós vimos ontem por último que nós precisamos nos preparar devidamente para a adoração a Deus. Nós devemos chegar a esse momento, mas nós não podemos fazer aquilo que Israel fazia na antiga aliança. Você deve lembrar que logo no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, Deus se queixa do povo, porque o povo observava os rituais religiosos, o povo celebrava as festas, mas Deus diz que ao fazer isso, o povo se encontrava com as suas mãos sujas de sangue, maculadas, manchadas pelo pecado, e nós não podemos fazer isso. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos de ter o nosso coração purificado de má consciência. Nós temos de ter o nosso corpo lavado com água pura. Nós temos de nos arrepender dos nossos pecados e buscar adorar ao Senhor também através de uma vida caracterizada pela santidade e pela pureza. Por isso nós precisamos nos preparar para adorar a Deus. E uma pergunta que pode ser feita logo de início a você é:
como foi que você, durante essa tarde, se preparou para aproximar-se de Deus aqui no culto. Como que você encheu a sua mente e o seu coração ao longo dessa tarde? Com a palavra de Deus, com salmos, com hinos, com cânticos, ou com coisas efêmeras que em nada ajudam você na sua caminhada cristã. É preciso, meus irmãos, preparar-se para adorar a Deus. É preciso preparar-se para cultuar ao Senhor. Agora, nesta ocasião, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós vamos continuar a exposição dessa passagem. Meus irmãos, depois de falar a respeito do privilégio que possuímos e de nos dar algumas orientações a respeito de como devemos nos aproximar de Deus, o autor ele vai continuar trazendo alguns mandamentos para nossas vidas. Eu peço que você mantenha a palavra de Deus aberta na carta aos Hebreus, no capítulo 10, e observe agora comigo o que ele diz no versículo 23. Eu peço que você una a tua voz à minha e leia comigo esse versículo. Vamos ler todos juntos. Hebreus 10, verso 23. A palavra de Deus diz assim: leiamos: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se você observar do verso 19 até o verso 25, você vai encontrar 3 exortações, 3 mandamentos dados pelo autor. O primeiro mandamento, ou a primeira exortação, nós vimos ontem, ele vai dizer: aproximemo-nos. Ele ordena que nós nos aproximemos do Senhor, mas agora, com o objetivo de fazer os seus leitores perseverarem, com o objetivo de fazer os seus leitores seguirem adiante, prosseguirem na caminhada cristã, ele vai apresentar uma segunda exortação. É como se ele estivesse aqui dizendo àquelas pessoas: não é hora de afrouxar o pulso, não é hora de vacilar na fé, não é hora de ceder à tentação e voltar atrás para as sombras do Antigo Testamento. Aquelas sombras prometiam muito, mas elas não realizavam nada. Agora, o tempo é o tempo de ficar firme. E é essa a exortação que ele apresenta aqui no verso 23, quando ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. E o que é interessante aqui é que ele dá a ordem, mas ele anexa a essa ordem uma promessa. A ordem é: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. E aí ele vai dizer: porque quem fez a promessa é fiel. A primeira coisa que você deve fazer em relação a esse versículo é se perguntar: o que é essa confissão da esperança? Esse é o nosso dever, nós devemos guardar firme essa confissão, mas o que isso significa? O que significa guardar firme a confissão da esperança? Se você voltar a sua Bíblia até o capítulo 3, verso 1 e verso 6, você vai encontrar ali palavras semelhantes. Volte lá. Hebreus 3, verso 1 e verso 6. Eu vou ler. Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O verso 6 agora vai dizer assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Veja, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. No capítulo 3 ele diz que nós precisamos guardar firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui no capítulo 10 ele vai falar de uma confissão. Nós temos o dever de guardar firme a confissão da esperança. A palavra usada por ele aqui dá a ideia de algo que é falado, algo que é declarado, professado, confessado. Aqui, meus irmãos, de forma clara, ele está falando de uma confissão pública, de uma confissão de fé, de uma confissão doutrinária.
Ele tem em mente aqui um conjunto de doutrinas, algo que era confessado por aqueles cristãos hebreus. E talvez você olhe e diga, mas ele não fala aqui de uma confissão de fé, mas ele fala aqui, sim, numa confissão da esperança. Isso pode levar algumas pessoas a imaginar que essa exortação não tem nenhuma relação com doutrinas, uma vez que aqui ele não fala de confissão de fé. Mas aí você deve lembrar que no Novo Testamento existe uma relação íntima, existe uma relação muito próxima entre a esperança e a fé. Uma coisa sempre vai acompanhar a outra. É impossível ter fé e não ter esperança, e igualmente é impossível ter esperança e não ter fé. Quando você vai para o capítulo 11, do verso 1, ele vai definir a fé em termos de esperança. Ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que você tem a esperança de obter. Certo comentarista vai dizer que a esperança se apoia na fé e olha para o futuro. Por isso, meus irmãos, aqui, quando o autor fala da confissão da esperança, você pode ter certeza de que isso está intimamente relacionado a uma confissão de fé. E não apenas aquela fé que confia, não apenas aquela fé que descansa em Cristo, não apenas a fé com a qual você crê, mas aqui também está incluída a fé na qual você crê. Aquilo que você confessa, a doutrina que você afirma, a doutrina que você professa publicamente. E que confissão específica era essa? O autor não menciona. Mas quando você lê o Novo Testamento, você também vai se deparar com várias profissões de fé, várias declarações de fé. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, você tem ali uma confissão de fé básica, quando o apóstolo Paulo diz que é o Espírito Santo quem leva a pessoa a declarar que Jesus é Senhor. Outras passagens do Novo Testamento também vão apresentar confissões doutrinárias que deveriam ser sustentadas pelos cristãos. Veja isso. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Primeira Timóteo, capítulo 3, verso 16. Leia comigo mais uma vez. A palavra de Deus diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então você vai encontrar no Novo Testamento várias passagens que soam como que confissões doutrinárias. O fato, meus irmãos, é que esses cristãos hebreus que receberam essa carta, eles possuíam uma confissão de fé, e eles tinham um dever, eles tinham uma obrigação em relação a essa confissão. Eles precisavam guardá-la firme. Eles precisavam guardar firme essa confissão de esperança. A ideia de guardar firme aqui é a ideia de agarrar com força, sustentar, manter firme, não largar. O que o autor quer dizer é que aqueles cristãos que estavam sendo pressionados a negarem a Cristo, eles deveriam perseverar firmemente em confessar a Cristo como o Senhor das suas vidas. Eles deveriam manter firmes a despeito de qualquer pressão, a despeito de qualquer oposição do mundo. Eles deveriam continuar professando a sua fé em Cristo e sustentando a substância dessa fé, confessando o corpo de doutrinas que lhes foi entregue de uma vez por todas. Eles não poderiam vacilar. A profissão de fé que um dia eles fizeram, ela deveria ser constante e não poderia haver nenhuma dúvida. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no verso 6,
Quando ele diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus sem duvidar, ele vai dizer que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Dentre as pessoas que receberam essa carta, meus irmãos, existiam muitas pessoas em dúvidas ali. Muitos daqueles que receberam essa carta estavam considerando se valia mesmo a pena confessar a fé cristã e seguir a Cristo. Muitos estavam desanimados e pensando se, de repente, não seria melhor deixar o cristianismo e retornar ao judaísmo. John Owen vai dizer que outros tentavam conciliar as duas religiões, conciliar as duas alianças, as duas igrejas, e isso, na mente do autor, é algo inadmissível. E certamente também o é para Deus. Essas pessoas, meus irmãos, elas deveriam demonstrar uma firme persuasão da mente acerca da verdade da fé cristã que elas confessaram. Essas pessoas deveriam ter uma constante e firme resolução de permanecerem firmes na fé, suportando todas as oposições. E permitam-me dizer a vocês, esse dever é nosso também. Esse também é o nosso dever. Essa exortação, meus queridos, ela certamente soa como uma sonora repreensão à maneira como nós mesmos, em muitas ocasiões, tratamos a verdade. Essa exortação, ela nos repreende pela forma como nós tratamos a nossa confissão de fé, as doutrinas que nós confessamos. Existe uma parcela do cristianismo evangélico que é conhecido pela maneira arrogante como trata a verdade, que está pronta para descartar as nossas doutrinas, dizendo que é preciso fazer isso para que possamos conviver bem com as outras pessoas. E muitas vezes nós rejeitamos a nossa fé, rejeitamos as nossas doutrinas com o objetivo de passarmos uma imagem mais impressionante de unidade. E o que é mais doloroso é que esse cristianismo evangélico, que tão prontamente nega a verdade, está rodeado por outro cristianismo composto de pessoas que literalmente dão as suas vidas em lugares onde a fé cristã é perseguida para não negarem a confissão da sua esperança. Ao redor do mundo existem cristãos que estão guardando firme a confissão da sua esperança e estão sofrendo perseguição real como resultado disso. Pensem nos cristãos do Oriente Médio. Pensem nos cristãos da China, de muitos países aí oprimidos pelo socialismo. Pensem em como eles são maltratados e perseguidos por causa da sua fé. Eles não consideram as suas vidas mais valiosas do que a verdade. Pelo contrário, para eles a fé, a verdade, vale mais que a própria vida. Eles são cristãos que não vacilam na sua confissão de fé. E não apenas geograficamente hoje, mas também historicamente, ao longo de toda a história da igreja, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, nós estamos cercados por cristãos que perderam as suas vidas, mas não abriram mão da verdade, não voltaram atrás, não negaram a Cristo dizendo César é Senhor, não abandonaram a fé cristã. No período da Reforma, existiram cristãos que alegremente morreram por sua fé. Na Inglaterra, muitos foram queimados porque guardaram firme doutrinas que muitos de nós dizem que são importantes. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse 12, verso 11, esse texto nos fala de todos esses cristãos que guardaram firme a confissão da esperança e que hoje estão no céu. Abra lá a sua Bíblia e veja o que é dito a respeito desses cristãos. Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Apocalipse 12, verso 11 diz assim, leia comigo, vamos ler todos juntos, diz assim: eles, pois, o venceram
por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Olha agora. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meus irmãos, inabalável devoção a Cristo, inabalável firmeza no Evangelho, obviamente, era uma questão de grande importância para o autor de Hebreus. E também deve ser para cada um de nós. Isso pode ser até impopular nos nossos dias, mas isso é necessário, isso é essencial. Às vezes nós somos tentados e pressionados a separarmos as nossas convicções doutrinárias da forma como nós vivemos. Enquanto outras gerações de cristãos morreram voluntariamente por causa de certas doutrinas, nós chegamos ao cúmulo de dizer que essas doutrinas elas são sem importância. Para muitos de nós o que importa é viver em paz, é viver tranquilamente, é viver em paz com as outras pessoas, com as outras religiões, com os outros credos, mesmo que esses outros credos confessem doutrinas horrendas e ofensivas a Deus. Esse tipo de pensamento é falso, é perigoso e é uma posição que nos afasta de Deus, irmãos. Nada, absolutamente nada é mais importante do que a verdade. Aquilo que nós cremos estrutura a forma como nós vivemos. Por isso nada é mais importante do que o conteúdo da fé e da esperança que professamos. Por isso nós não podemos ficar calados e nem comprometer a verdade que recebemos. Nós devemos guardar firme, sem vacilar, a nossa confissão. E talvez você pergunte, que estímulo eu tenho para fazer isso? Há alguma recompensa prometida a mim para que eu guarde firme, sem vacilar, essa profissão de fé? O verso 23 diz, o autor nos lembra que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele não menciona explicitamente que promessa é essa, mas se você avançar para o capítulo 13, do verso 5, você pode encontrar um indício dessa promessa. No capítulo 13, no verso 5, ele lembra uma verdade afirmada pelo Senhor. Ele vai dizer que o Senhor prometeu, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O maior estímulo que nós temos para guardarmos firme a confissão da esperança, para perseverarmos no amor a Cristo, para perseverarmos na fé, é a promessa de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e de que Ele nunca, jamais nos abandonará. Quando você lê a palavra de Deus, você vê dizer que nele não existe sombra ou variação de mudança. Você viu o apóstolo Paulo dizer que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. De maneira nenhuma ele pode negar aquilo que prometeu. Em sua palavra, Deus fez grandes e preciosas promessas aos crentes. E Ele é fiel, verdadeiro à sua palavra, não há falsidade nele, não há inconstância nele e também não deve haver em nós. A fidelidade de Deus é o que nos encoraja a perseverarmos em fidelidade. A fidelidade do Senhor é o que nos encoraja a sermos fiéis e a sermos perseverantes na confissão da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você chega ao verso 24 do capítulo 10, você vê a terceira e última exortação. Mas eu gostaria que você lesse comigo também no verso 25. Volte para Hebreus 10 e leia junto comigo o verso 24 e o verso 25. Há algo interessante aqui. Leiamos juntos. Diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Aqui no verso 24, meus irmãos, nós temos a terceira e última exortação dada pelo autor de Hebreus aos seus leitores nesse trecho da carta. Talvez você olhe para o verso 25 e vai dizer, não, a exortação do verso 24 não é a última. No verso 25 ele também vai dizer, ele também vai ordenar, ele também vai apresentar uma exortação diferente do verso 24. Isso é por causa da maneira como o verso está traduzido aqui. Se você observar o verso 25, a nossa tradução dá a entender que aqui você tem uma outra ordem, uma quarta ordem, um quarto mandamento. O verso 24 diz, consideremos-nos também uns aos outros, e o verso 25 diz, não deixemos de congregar-nos. A questão é que no texto, você não tem aqui no verso 25 outra ordem. Literalmente, o verso 24 e o verso 25 devem ser lidos assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. E essa leitura ela vai fazer muito sentido, meus irmãos. Olhe para o verso 24. Veja quando ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Se a exortação do verso 23 diz respeito a perseverar, expressando fidelidade à verdade, essa exortação do verso 24 é para que os cristãos hebreus perseverem, expressando amor uns pelos outros. Essa palavra do verso 24, consideremos-nos, ela traz a ideia de preocupem-se uns com os outros, prestem bastante atenção nos outros, reflitam profundamente acerca de como vocês podem ajudar uns aos outros, façam uma diligente inspeção de como podem conduzir e amparar uns aos outros. O que ele quer que os seus leitores entendam é que eles deveriam ter uma profunda preocupação uns pelos outros. E ele não menciona essa preocupação apenas aqui. Quando você volta para o capítulo 4, eu peço que os irmãos façam isso. Ele vai demonstrar a preocupação de que ao menos uma daquelas pessoas de repente ficasse para trás. Mas ele também vai dizer que essa preocupação não deveria ser apenas dele, mas ele convoca todos ali a estarem igualmente preocupados. Todos deveriam se preocupar uns com os outros. Todos deveriam estar ansiosos por ajudarem uns aos outros, para que nem mesmo um deles de repente se perdesse. Olha para o capítulo 4. Veja quando ele vai dizer assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele diz: vamos temer, meus irmãos. Estejamos preocupados que de repente ao menos um venha a ficar para trás. E aqui no capítulo 10 ele volta a esse assunto dizendo: tenham preocupação uns com os outros. Meus irmãos, isso aqui é algo extremamente desafiador para nós que somos acostumados a pensar de maneira individualista. Aqui o autor, ele vai apresentar uma faceta do que significa ser igreja. Aqui ele vai mostrar um aspecto do que significa fazer parte de uma igreja. Fazer parte de uma igreja local significa ter profunda preocupação pelas outras pessoas. E isso é muito diferente do espírito da nossa época, tão centrado no indivíduo, no eu. Na igreja, a tua preocupação primeira deve ser com o bem-estar da outra pessoa, não com o teu próprio bem-estar. Na igreja, você deve estar envolvido numa profunda reflexão acerca de como você pode contribuir com a vida do teu irmão. Só que nós muitas vezes ficamos preocupados com aquilo que as outras pessoas vão fazer por nós.
E isso se expressa quando nós deixamos a nossa congregação local alegando que ninguém se importou conosco, ninguém nos ajudou, ninguém nos amparou. Quando aqui o autor vai dizer, não é esse o pensamento que você deve cultivar. O pensamento que você deve cultivar é como você pode ajudar, é o que você deve fazer, é como você pode demonstrar preocupação pela vida da outra pessoa. Você tira o foco de si mesmo e coloca nos seus irmãos. E essa preocupação, ela precisa ter o objetivo, veja, de estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. É interessante que o autor, ele não está dizendo que você deve se preocupar com os outros só para viver se intrometendo na vida das outras pessoas. Não é essa a ideia aqui. Essa preocupação com a vida dos outros tem um objetivo bem definido: estímulo. O objetivo é estimular, o objetivo é atiçar, incitar, provocar, tornar algo intenso. A ideia do autor é que você deve provocar o seu irmão, não com ofensas, mas você deve provocá-lo para a prática do bem. Você deve provocar o seu irmão, cutucar o seu espírito, até que ele exploda, não em briga, não em desentendimento com você, mas na prática daquilo que é bom. A ideia do autor é que você, enquanto membro do corpo de Cristo, você deve estudar meios pelos quais você vai fazer com que o amor seja abundante na sua igreja, com que o teu irmão ame as outras pessoas e com que o teu irmão pratique boas obras com uma intensidade cada vez maior. O modo como você fala, o modo como você vive, o modo como você age, deve ser provocativo a outros cristãos, no melhor sentido da palavra. Então permitam-me perguntar a vocês, meus irmãos, através da sua vida, através daquilo que você diz, através das suas ações, os teus irmãos são incentivados a amar e a praticar boas obras, ou eles ficam desanimados diante da maneira como você vive, diante de como você fala deles e de como você se comporta em relação a eles? Os conselhos que você oferece aos seus irmãos são incentivos para que eles vivam piedosamente, para que eles busquem a santidade, para que eles andem de forma contrária ao mundo? Se os teus irmãos ouvissem, se os teus irmãos ficassem sabendo da sua opinião a respeito deles, eles seriam encorajados a praticar o bem e a praticar o amor, ou isso seria uma experiência dolorosa para eles? Na igreja, meus irmãos, nós devemos demonstrar cuidado contínuo uns com os outros. Esse cuidado deve encontrar expressão no amor, nas boas obras e no encorajamento mútuo para a participação ativa nos cultos, tanto quanto possível. Meus irmãos, isso significa que nenhum cristão pode ser um individualista. Você deve lembrar, lá no livro de Gênesis, quando o Senhor veio a Caim e perguntou-lhe por Abel, a resposta atrevida de Caim foi a seguinte: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? A resposta a essa pergunta é sim. Nós somos tutores uns dos outros. Nós somos tutores dos nossos irmãos. A igreja é uma comunidade que expressa cuidado mútuo. Não é apenas o pastor de vocês que deve cuidar das ovelhas. Na igreja, uns cuidam dos outros. As ovelhas se consolam, elas se admoestam, elas se aconselham, elas se estimulam ao amor e à prática das boas obras. Isso fica claro quando nós vemos a carta do apóstolo Paulo, enviado não apenas à liderança, mas enviada à igreja de Colossos, quando no capítulo 3, no verso 16, Paulo vai dizer a toda a igreja: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
Cada um de vocês, meus irmãos, deve estar preocupado sobre como poderá ajudar os seus irmãos. Na prática, você sabe de alguém no meio da tua igreja que não está andando da maneira como deveria. Não se trata nem de repente de essa pessoa estar em pecado, mas talvez você saiba de alguém que está desanimado, sem se envolver, sem se interessar por ajudar naquilo que é necessário. É alguém que está acomodado. Existe alguém assim no meio da tua igreja? Como é que você deve agir em relação a essa pessoa? Com críticas desamorosas? O autor aos Hebreus vai dizer que você deve provocá-la, estimulá-la a amar e a praticar boas obras com intensidade cada vez maior. É esse o caminho. E no verso 25, ele vai dizer que isso é motivo suficiente para que eles não deixem de participar dos ajuntamentos, dos cultos, das reuniões. No verso 25 diz assim, observe, a nossa tradução diz: não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Como eu disse, literalmente o texto não apresenta outra ordem, mas ele vai dizer, não deixando de congregarmos. A ideia aqui é, você tem o dever de se preocupar com os seus irmãos, de estimular os seus irmãos à prática do amor e das boas obras. Como é que você vai fazer isso? Aqui no verso 25 ele vai apontar uma maneira disso ser feito. Ele vai dizer que uma das maneiras para você estimular os teus irmãos ao amor e à prática das boas obras é você não deixando de congregar. E aí ele vai dizer que no meio daquele grupo já existiam algumas pessoas que tinham o costume de deixar de congregar. A palavra costume aqui, ela fala de um modo de vida, de um estilo de vida, de um comportamento, de um hábito que sempre é colocado em prática. Aqui ele diz que naquela igreja existiam pessoas que deixavam sempre, constantemente, de participar dos cultos. Na verdade, para essas pessoas, participar dos cultos era algo difícil de acontecer. Esse era o ethos dessas pessoas, o costume delas, o hábito delas, o estilo de vida delas. Permitam. Será que isso era só naquela época? Será que isso também não acontece nos nossos dias? Nós podemos dizer que hoje nós não encontramos mais esse tipo de pessoa. Irmãos, são pessoas que têm o costume de deixar de congregar, tudo é motivo, desde cansaço, passando por uma dor na ponta do dedo, até a preferência por ficar em casa sem fazer nada. Nós fazemos isso muitas vezes e ficamos confortáveis achando que está tudo bem. Não está. As palavras do escritor, como é costume de alguns, não são palavras elogiosas, são palavras de lamento, são palavras de repreensão. A ideia aqui é que uma das formas de você estimular os seus irmãos é não deixando de congregar. E aí você pode confessar, quando você chega à igreja, quando você vem ao culto, e você não vê os seus irmãos, isso anima ou isso desencoraja você? Isso nos desencoraja. A nossa ausência, a nossa negligência com o culto, ela desencoraja os nossos irmãos. E o autor vai mostrar, meus irmãos, que isso é extremamente perigoso para a perseverança, isso é extremamente perigoso para a vida da pessoa. Eu quero chamar a atenção de vocês para o que ele vai dizer no verso 26. Nós não lemos o verso 26, mas para nós entendermos outra razão pela qual nós não podemos deixar de nos congregar, além do dever de estimularmos uns aos outros através da nossa presença, é que deixar de congregar, meus irmãos, é um passo para a apostasia. Leia comigo o verso 25 e também o verso 26 de Hebreus capítulo 10.
Leia esses dois versículos juntos. Se você observar, entre os dois, a Sociedade Bíblica do Brasil colocou um subtítulo aí. Esse subtítulo, às vezes, ele atrapalha aqui. Leia comigo esses dois versículos juntos. Verso 25 e verso 26 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você vê que os dois versículos precisam ser lidos juntos, pela maneira como o verso 26 começa. Porque em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Deixar de congregar, de acordo com o autor aos Hebreus, deixar de participar do culto, deixar de atender ao chamado do Senhor é pecado. E aqui você já pode ver porque que não vir ao culto é pecado. Não é apenas porque hoje é o santo dia do Senhor, é por isso, mas é por algo mais. Às vezes nós dizemos, eu resolvi ir ao culto hoje. O culto não começa com a nossa decisão, o culto não começa com a nossa resolução de participarmos dele. Não somos nós que decidimos participar do culto. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que o culto vai ser chamado de santa convocação. É Deus que no seu dia convoca o povo. É Deus quem ordena que no seu dia todas as outras atividades sejam deixadas de lado e o seu povo compareça diante dele. No culto, não somos nós quem tomamos a iniciativa. No culto, nós respondemos à convocação do Senhor. Quando nós decidimos faltar, quando nós decidimos não nos fazer presentes, nós estamos respondendo à convocação de Deus, dizendo não. E é por isso que o autor vai dizer que isso é pecado. Aí no verso 26, veja quando ele diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado. Às vezes nós lemos esse verso e nós imaginamos que aqui ele está falando de pecado de maneira geral, é qualquer pecado. Então, se a gente vive em pecado, qualquer pecado aí, depois de conhecermos a verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Esse pecado aqui é um pecado específico. É o pecado de deixar de congregar. John Owen, meus irmãos, ele vai dizer que abandonar as assembleias da igreja geralmente é uma entrada à apostasia. Pense em muitas pessoas que apostataram, que se desviaram, vocês conhecem. Tentem lembrar como isso começou. Isso começou com sucessivas ausências. Isso começou com a preferência em fazer outras coisas. E ontem, meus irmãos, eu afirmei a vocês que quando nós compreendemos o que é o culto, e quando nós compreendemos o que acontece nesse momento, no nível espiritual, então deixar de participar do culto, faltar ao ajuntamento solene, seria algo simplesmente impensável para o crente. Quando o Espírito Santo ilumina a tua mente, o teu coração, quando ele faz você compreender que o culto também é uma inestimável oportunidade para você demonstrar o teu amor pelos teus irmãos, para você estimulá-los à prática do amor e das boas obras, para você admoestá-los, aconselhá-los, encorajá-los a permanecerem firmes, mesmo em meio às mais duras provações. A última coisa que você vai desejar é deixar de congregar. E esse sentimento é reforçado quando você entende o que acontece não apenas no plano vertical entre você e Deus, mas o que acontece no plano horizontal entre você e os seus irmãos. Você prefere morrer a deixar de congregar. Irmãos, era essa a convicção que movia os nossos irmãos do passado. Era esse o sentimento dos nossos irmãos que nos antecederam na fé. Não se trata aqui de engrandecer a um homem, mas de olhar para o exemplo desse homem e para sermos estimulados a imitarmos o seu exemplo.
eu quero compartilhar com vocês algumas afirmações de uma biografia do reformador João Calvino, a respeito de como nem mesmo a doença impedia Calvino de congregar. A biógrafa dele diz assim: por companhias, por esquadrões e por ataques individuais, eu tenho, as palavras de Calvino, tenho sido invadido por uma turba de inimigos. Ele escreveu isso para alguns médicos sobre as suas enfermidades. E ele continua dizendo: há 20 anos que não vivo sem dores de cabeça. Artrite e gota mutilavam-lhe as juntas das pernas e dos braços. Cálculos nos rins, grandes demais para serem expelidos, causavam-lhe uma agonia imensa. Parecia que um grande peso jazia sobre o seu peito, causando-lhe dificuldade em cada respiração. Mas não havia nenhuma queixa desse homem atacado por esse exército de indisposições. No domingo, 6 de fevereiro de 1564, Calvino ocupava pela última vez o púlpito da Catedral de Saint-Pierre. Ele pregava sobre a harmonia dos evangelhos quando foi acometido da tosse. Ele não conseguiu estancá-la dessa vez. O sangue lhe subiu quente à boca. Lenta e relutantemente, ele desceu pela escada circular, deixando o seu sermão inacabado. E aí ela vai dizer: era o domingo de Páscoa, dia 2 de abril. Calvino foi carregado na sua cadeira da sua casa na Rua do Canhão e colocado perto do púlpito de onde tinha pregado centenas de sermões. Teodoro Beza pregava agora, celebrou-se a ceia do Senhor, e Calvino recebeu os elementos das mãos de Beza. Eu não estou dizendo que mesmo quando você tiver uma doença séria, grave, talvez contagiosa, você deve congregar. Eu cito isso para que nós nos examinemos. Porque às vezes, por uma dor de cabeça, nós deixamos de participar do culto. Uma doença contagiosa, uma doença debilitante, é motivo para que você fique em casa repousando, mas é aquilo que não é contagioso. E aquilo que não é debilitante. Quais são as nossas razões que justificam o costume de deixarmos de congregar? Nós devemos sim, como diz o autor, fazer admoestações, encorajar uns aos outros à fidelidade, e isso deve ser intensificado à medida que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima cada vez mais. Eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo a vocês que eu creio firmemente que depois de ontem e de hoje, nós, pela graça do Senhor, adquirimos uma compreensão maior do que acontece no culto que nós prestamos a Deus. Às vezes, nós vivemos e participamos do culto como se ele consistisse tão somente de uma ocasião, quando nos reunimos, quando nos juntamos, cantamos algumas canções, fazemos algumas orações e ouvimos uma preleção ministrada por alguém. Logo em seguida, somos despedidos e enviados de volta para casa. Às vezes, nós atravessamos a nossa vida com essa perspectiva puramente humanista do que é o culto. Mas eu quero encerrar dizendo a vocês que no culto, neste momento, neste lugar, o Deus triuno se faz presente. Ele está aqui. E pela obra de Jesus, através do seu sangue, esse Deus triuno permite que entremos na sua presença no Santo dos Santos. Há uma canção aí bem popular que diz que no Santo dos Santos a fumaça nos esconde. Por causa do que Jesus fez, nós não temos necessidade de que nada nos esconda. Nós podemos nos achegar diante do nosso Pai, lavados com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos purificou da nossa imundícia e da nossa iniquidade. Nós entramos no Santo dos Santos, não precisamos nos esconder. Nós podemos ver o nosso Pai por meio das Sagradas Escrituras. Nós podemos lançar-lhe um sorriso de doce admiração e de contemplação por causa da sua beleza e majestade. No culto, nós também estamos unidos aos anjos eleitos e aos santos que já estão no céu. Neste momento, meus irmãos, há culto aqui e há culto também no céu.
aqui, neste exato momento, nós estamos unidos àqueles que clamam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós formamos um só corpo, com os anjos eleitos e os santos dos céus clamando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. É isso que acontece no culto. Nós também manifestamos amor uns pelos outros. Nós nos incentivamos e nos estimulamos mutuamente. Nós oramos juntos, cantamos juntos, unimos os corações sob a palavra de Deus e os sacramentos. Queira Deus que cada um de vocês enxergue que momento belo é o culto, meus irmãos, e que anseie por aquele momento glorioso, porque quão maior glória terá o culto que prestaremos ao nosso Deus na eternidade. Enquanto não chegamos lá, nós provamos já antecipadamente disso aqui. Que o Senhor nos conduza. Que Ele nos abençoe. Amém.